Ô, Ricardo, eu não sei se tu viu, cara, mas teve uma vez ali que eu acho que tu teve que me tirar da reunião. Tive, né? Não saía mais. Assim, bah, vai me deixar. Mas eu descobri que dá pra tirar, agora eu não me incomodo mais. Graças a Deus eu não recebo mais mensagem. Tu Sim, não agora tira, né? Antes não dava, não sei, não tinha como tirar, agora tá normal. Tava mal, cara. Tomei uns 2 remédios ali e morri, cara. Ah, vice? Eu não tô vendo, meu Deus. Bom, vamos lá. Boa noite para quem não dei boa noite ainda. E vamos pro choque. Bom, nós vamos ver hoje protocolos de gerência de redes. Deixa eu ver aqui que eu ainda não compartilhei para vocês. Tá aparecendo grande aí para vocês, não? Tá. Tá, beleza. Então, assim, ó, só para lembrar, né? A nossa aula é de gerência de auditoria e segurança. Então, consequentemente, o nosso foco aqui é fazer com que a gente consiga ações, implementações para que a gente proteja o máximo possível da rede, né? E uma das ações que a gente pode fazer para a gente manter uma situação mais segura, né, é através dos protocolos de gerência de rede. Por quê? A gente tem várias coisas que a gente pode estar monitorando dentro de uma rede. E esse protocolo ele vai dar um embasamento para a gente tomar algumas decisões, né? Até porque, dependendo da situação, por exemplo, se tu está com uma máquina utilizando muito link, ela pode, por exemplo, estar com malware, né? Ou até mesmo um vírus. E esse vírus pode, daqui a pouco, estar danificando arquivos, pode estar parando o serviço, pode estar fazendo várias ações que acabam danificando e fazendo com que a minha comunicação acabe parando, tá? Então, vamos estudar mais a fundo essas crianças. Depois a gente vai fazer um trabalhinho hoje ainda. Como eu falei anteriormente, a princípio, eu sempre dou uma parte prática desse protocolo, mas hoje, devido a gente estar nessa situação remota e como talvez a gente possa voltar à aula presencial, então estou esperando ver o que vai acontecer. E aí eu tomo as ações para ver se a gente vai ter que fazer remoto ou se vai fazer presencial lá na sala. Mas creio que a gente vai fazer presencial lá na sala, tá? Porque a gente tem aula até dia 18 de dezembro, então, pô, tem tempo pra caramba aí. E como, teoricamente, a vida já está meio que normal, então, creio eu que a gente vai fazer lá. Bom, então os padrões aí que foram criados para gerenciar as redes, tá aí, independente das redes que tenham, ele foi criado para diversas e as mais complexas redes, foram 2 padrões a princípio, os SNMP e o CMIP. O primeiro a ser criado foi o CMIP, tá? Que é o Protocolo de Informação de Gestão Comum. Esse é o nome, entre aspas, dele traduzido, o Common Management Information Protocol, que foi criado pela comunidade de telecomunicações. E depois veio o SNMP, né, que é o Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples. Esse protocolo foi criado pela IETF, que é a Força Tarefa dos Engenheiros da Internet, tá? Todos os dois made in Estados Unidos. Tá? E eles foram criados com o intuito de gerenciamento de rede, que eu pudesse fazer o gerenciamento melhor da minha rede, para ver o que estava acontecendo, como é que ela estava processando e o que eu posso fazer para que ela fique o mais estável possível, né? E, consequentemente, eu acabo conseguindo algumas ações, como eu falei anteriormente. Um HD, por exemplo, que está tendo muito recurso de utilização, nesse protocolo, por exemplo, eu tenho a capacidade de verificar o seguinte, pô, mas ele está trabalhando sempre lá em próximo de 100%. Eu não preciso estar abrindo o meu gerenciador de tarefas para verificar isso. Ele vai me gerar um arquivo para mim visualizar isso, né? Então, essa é a parte interessante dessas ações.
Então, o CMIP, ele foi um protocolo criado pela ISO, tá? Pela ISO-OSI, você já conhece, para monitorar controle e fazer controle de redes heterogêneas. Esse cara foi criado lá em 1900, próximo de 1980, um pouquinho antes. Tá? Mas, o que aconteceu? Ele era um protocolo que os caras, né, a parte de comunicação naquela época achava que ele poderia ser um pouco mais robusto, que ele pudesse fazer mais coisas, né? Então, o que foi feito? O IETF criou o SNMP. Né? Para quê? Para vir, não para confrontar, mas sim para ter uma opção, mais uma opção, ou uma melhor opção de gerenciamento de redes. Tá? O próprio nome já dizia, né, que ele queria fazer uma situação de implementação simples, então por isso que ele é um protocolo de gerenciamento de rede simples, tá? Por isso esse nome. Ele até de uma certa forma é bem tranquilo mesmo, né, na sua forma de implementação, mas todos eles têm uma particularidade, vamos botar assim. E como, se a gente for olhar lá em 1980, né? Aí eu pergunto para vocês, quando é que a internet ficou realmente operacional? Amigos, quando ficou operacional? Tem alguém aí? Tem, mas eu não sei. É, não sei, Eu 2005. tô nos anos 2000. Nossa, ela estudou nos anos 2000. 2000, 2005, sei lá. 99. Não, 2005 eu já usava o Orkut. Então, o quê? Não tinha? Ou já? Ah, é, já, acho que já. Não, sei. Que Sei lá. fácil. Eu já usava o Orkut, de Eu sei certeza. que 2014, eu acho que eu usei. Daí que acabou, né? Assim, ó, operacionalmente, tá? Ela ficou, vamos dizer assim, disseminada e começou a ficar popular ali próximo dos anos 2000. Eu acompanhei bem essa data. Acertei. Hã? Eu Pode sou, acertei. eu sou bem dessa data porque em 94, quando eu entrei na faculdade, para ter laboratório era um parto, só para vocês terem ideia. Tá? Hoje tem laboratório sobrando aí. E aí o que acontece? Naquela época, 97, quando eu casei, eu lembro que eu comprei um computador e a minha internet era discada. Então, para vocês verem, na época ainda era o Corel 4. Só para vocês terem uma ideia como é que era a situação. E a comunicação de internet era bem simples mesmo. Era aquela situação lá de conexão somente em horários específicos, né? Ainda não tinha DSL popularizada. Por quê? Porque era mais na discada e a discada era muito caro para, além de não ter uma comunicação boa, eu tinha um problema relativo à falta de trafegabilidade. Então tinha N situações. Ali 99, 2000, 2002, aí ficou bem, começou a ficar bem popular, que daí já começou a ter as ADSLs, aí eu comecei a ter realmente uma comunicação melhor, e aí sim eu posso começar a gerenciar, porque eu tinha mais, até porque as máquinas eram muito caras, né? Os computadores eram muito caros, então não era uma situação assim tão simples de implementar. Consequentemente, como eram caras, né, poucas pessoas tinham. Até as empresas eu tinha poucas máquinas. Hoje não. Hoje a gente tem qualquer inserção de informação em qualquer setor, eu tenho uma maquinazinha, eu tenho um computadorzinho. Né, eu tenho algum mecanismo que faz inserção na rede, que eu tenho um equipamento que está na rede. A partir do momento que está na rede, eu posso controlá-lo. Geralmente essa é a situação. Então, né, com o sucesso da internet, ele acabou se tornando um padrão. Ele acabou sendo o cara mais utilizado até hoje, o SNMP. Tá? Então, ele é um protocolo muito utilizado. Só que se a gente for verificar, por exemplo, se eu perguntar aí para vocês... vou fazer uma pergunta interessante aqui. Jasper, tá aí? Fala, meu
querido. Olha só, tu que era da infra. Ah, não, não. Não, 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 não. Tu conhece a SNMP? SNMP? Isso. Não, Não conhece? não. Vocês não faziam controle de tráfego, controle de Mas daí link? era com a gerência, daí não era comigo. Ah, tá, não tinha essa situação, não chegasse a verificar e não. Marcelo deve saber, o Marcelo tá aí? Em Não. uma das reuniões alguém passou alguma situação dessa? Não, não, isso não entra muito em detalhe assim, não. Eu era mais nos controlezinhos normal lá do configuração dos concentrador, das antenas lá, das RB. Por exemplo, com esse controle, ativando o SNMP nas RBs, por exemplo, tu pode verificar qual RB está dando mais consumo, por exemplo. Ou verificar quais RBs caíram, quantas vezes caíram, porque vai estar lá no relatório uma situação, ele pode mandar uma informação, se tiver configurado, sobre essa ação. Então, o SNMP funciona também para essas situações. Então, tudo que tu. Eu não vou falar tudo, que é muita coisa, mas boa parte do que a gente necessita de gerenciamento está implementado. Está nas MIBs, está na situação que eu posso controlar. Tá? Ele é um protocolo de aplicação, né? Só para lembrar que é um protocolo de aplicação da camada de aplicação mesmo. Onde é que fica a camada de aplicação? 7 camadas do modelo OSI. Eu Ih, chuto. A de cabeça não vou lembrar. É lá, entre aspas, a última. Por quê? A gente começa lá na física, conceitualmente, que é a primeira, né? E a última é a aplicação, que é a 7ª camada. Então, esse protocolo é um protocolo de aplicação mesmo. O que quer dizer que de aplicação? Que ele vai lá para mim visualizar. Né? Não é igual, por exemplo, um protocolo de camada 3 que muitas vezes eu não enxergo ele. Ele está trabalhando, mas eu não enxergo. Esse é visual. Eu só posso trabalhar nele visualizando. Tá? Então, ele é um protocolo de camada 7ª, de camada de aplicação. Ele realmente eu vou verificar o que está acontecendo no gerenciamento desses dispositivos. Tá? Aqui tem mais alguns conceitos que é só para informar que ele diz que é um protocolo simples, mas ele tem muita informação referente ao que eu posso gerenciar. Aí a gente vai ver em seguida. Aí eu botei essa tela aqui, ó, que é de um dos vários softwares que tem para gerenciar. Então, por exemplo, o que ele pode verificar? Ó? Nesse caso aqui, ó, ele está dizendo a utilização das interfaces. Quem está usando mais, quem não está usando. Ele diz onde é que é, qual é o lab, se é o router, se é um outro equipamento. Então, aqui está todas as informações referentes às interfaces, por exemplo. Aqui, o tráfego de comunicação wireless. Então, ele dá aqui os 10 mais utilizados, né? Desde quando ele está conectado, qual é a taxa de comunicação que ele está utilizando. Então, tem várias informações aqui que eu consigo estar gerenciando e verificando. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele está sempre no pau, tá vendo aqui, ó? Tanto de envio, quanto de recebimento, quanto de transmissão, olha ali, ó. Tá sempre quase lá no gargalo. Né? E ele dá também, o bom disso aqui, aí onde eu sempre acho muito interessante, é quando eu tenho algum mecanismo que eu possa visualizar e identificar de forma rápida. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 cores, vermelho, verde e amarelo, que geralmente são as cores que informam para a gente, né, se eu estou numa situação crítica, se eu estou, vamos dizer assim, numa situação que eu tenho que começar a me preocupar, ou se eu estou numa situação tranquila. Então, geralmente, essas situações são o quê? Até 70% tranquilo, né? Que é o verde. De 70%, geralmente, a 80%, são situações referentes a começar a poder me preocupar, que já está começando a ficar próximo do limite. E aí, geralmente, depende do software, mas de 85% ou 90%, ele já dá uma situação de criticidade. Quer dizer o quê? Que ele já está próximo do topo que ele pode fazer. Então, nesse caso aqui, a interface está utilizando praticamente todo o link, tanto para receber quanto para enviar.
né? Esse equipamento aqui, já para transmissão, tá próximo, mas para recebimento tá bem tranquilo. Esse aqui tá tranquilo os dois. Assim por diante, a gente vai verificando, ou pode estar analisando essas ações só em modo visual. Aqui tem esse modo visual dessa forma, mas eu tenho gráficos mesmo de pizza, gráficos de torre, aí tem N situações que vocês podem configurar, cada um visualiza e gosta de uma situação que pode ser configurável, tá? Mas aqui o que eu estou mostrando para vocês é o que ele pode estar controlando. O SNP tem 3 versões. A versão 1 foi a que começou, né? Até depois tem um slidezinho que eu mostro para vocês algumas informações de MIB em cima dele. Tá? Então a 1 foi o que fez toda a padronização, como é que ia ficar a estrutura, né? E começou-se a ter a parte operacional do protocolo. Só que nem na 1 e nem na 2 eu tenho segurança, né? Ele é texto aberto, né? Então, consequentemente, alguém pode, nesse meio entre uma comunicação e outra, pode pegar esse pacote e verificar o que está a informação dentro dele. Na maioria das vezes, como esse protocolo é interno, né, eu não vou ter tanto problema. Quando eu tenho essa comunicação externa, às vezes eu posso ter algum problema, porque alguma informação dessa pode ser visualizada e ser usada para outra ação. Não é uma situação tão normal, né, mas pode acontecer, principalmente quando eu tenho os traps, né, que são configurações específicas para ações específicas. Então, né, se daqui a pouco o cara interceptar um trap e mudar, pode ser que ele não faça aquilo que ele tem que fazer, e aí minha comunicação pode até cair, tá? Então, lá em 93 teve uma alteraçãozinha, um upgrade da SNMP, que foi a versão 2, né? Ele adicionou mais funcionalidades. E aí depois veio a versão 3, em 99, que aí sim eu tenho uma situação de comunicação com criptografia. Tá? Então, o SNMP na versão 3, eu já tenho uma segurança, né? Tudo que está na 1 e na 2 está no 3, e além disso ele tem segurança, ele tem criptografia na comunicação. Em cima da arquitetura do gerenciamento, eu sempre vou ter um gerente, que é quem vai manipular as informações, um agente, que é o cara não chega a ser manipulado, mas é o cara que vai dar informações para mim ver o que eu posso ou não fazer, né? E as solicitações em si, né? Que eu posso ter só solicitação ou posso ter uma solicitação com alteração, né? Quem faz isso? O gerente faz essas solicitações e o agente responde aquilo que foi pedido, tá? Nessa arquitetura, então, como eu falei, eu sou obrigado e sempre vou ter um gerente, que é o cara que vai fazer as requisições de tudo que eu posso estar monitorando. O agente é o cara que vai responder as requisições, né? Claro que essas respostas são pré-definidas, aquilo que tem pré-configurado para mim mandar a resposta, não vou fazer uma ação qualquer, ele vai me responder, né? Mas a princípio eu tenho como criar, né, requisições SNMP e tá podendo monitorar tudo que tiver na rede e for hardware. Geralmente eu posso criar alguma ação para isso. Não é uma situação tão simples, mas é possível, tá? E além desses dois caras, eu tenho o cara que vai ter as informações em si, que é a MIB, que é a base da informação de gerenciamento. Ali tem a árvore de informações, que seria o seguinte: o que eu posso controlar aqui? Aqui eu posso controlar, vamos supor, no sistema operacional, eu posso controlar o HD, eu posso controlar processamento, quanto é que está o processamento. Na realidade, quando fala controlar, eu posso verificar como é que está isso, né? Eu posso mandar um alerta se o meu processador chegar numa temperatura X, né? Ele pode me enviar um alerta dizendo, processador próximo da temperatura X. E aí eu vou verificar, né? Vou lá fazer uma manutenção, vou verificar o que eu posso fazer para que eu não tenha problema. E além desses caras, eu preciso saber como é que eles vão comunicar, né? Que seria o protocolo. Esse protocolo, ele vai sempre trabalhar, é um protocolo UDP, tá? Então esse é até um dos, vamos dizer assim, entre aspas, que fala aí os problemas do SNMP, que ele trabalha em cima do DP,
que é um protocolo não orientado à conexão. Então, geralmente, o que acontece? Se a informação não chega, só retransmite, mas ele não pergunta se a informação chegou ou não. Né? Se é TCP, ele tem essa possibilidade de verificar e retransmitir. Então, quando isso não acontece, ele vai sempre mandando informações até que ele responda. Tá? Então, ele vai trabalhar nas portas 161 e 162. Então, aqui já uma arquitetura já montada em cima de um layout de exemplo. Então, tem aqui um computador, né, uma máquina que está como gerente da comunicação, certo? Esse gerente vai fazer as requisições para os diversos nós da rede. Então, pode ser servidor, pode ser roteador, pode ser switch, né? O que você tiver que tenha impressora, por exemplo, também tem impressora que vem com protocolo SNMP e eu posso configurar e verificar, por exemplo, qual é o nível do toner, posso verificar quantas impressões já foram feitas, para que serve isso? Por exemplo, para a impressora não parar. Então, eu vejo que ela já está lá no fim, então já posso mandar alguém lá trocar, ou posso, por exemplo, às vezes tem que resetar a impressora porque ela tem um nível X de impressões e ela trava por causa disso. Então, tem N situações que podem ser feitas aí nos diversos equipamentos em si. Né? Posso verificar no computador em si, né, no servidor ou numa estação de trabalho, níveis de comunicação, níveis de armazenamento, processamento, temperatura, ligamento, se ele teve alguma ação dessa. Então, tudo isso eu posso estar analisando dentro das minhas tráfego, quanto é que ele está consumindo de tráfego, né? Tudo isso pode ser gerenciado dentro de uma arquitetura SNMP. Então, aqui tem algumas informações, né, mais detalhadas do que ele vai fazer. Então, ele é responsável pelo monitoramento, vai gerar um relatório, que é aquilo que eu mostrei para vocês, e as decisões das ocorrências de problemas. Tá? Esse cara, ele faz através de requisições do gerente ao agente e o envio e disparo automático de um agente a um determinado gerente. O que quer dizer isso? Que eu posso configurar, como eu falei ali, disparo de alguma... O que é disparo? As informações que eu quero de algumas ações. Então, por exemplo, se a temperatura chegar a X, né, eu posso, ao invés de eu estar verificando, ele vai só me gerar um relatório, ele me gera um trapzinho e diz assim, ó, eu estou com problema de temperatura. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que olhar o porquê que isso está acontecendo antes que, por exemplo, o servidor pare. Vamos botar assim, ou a estação pare. Tá? O agente, ele só notifica um evento, tá? Então ele não envia mensagens, é feita requisição e só vai responder o que foi pedido a ele. O objeto gerenciado, né? Que é onde fica a base de informações, que é a MIB. Tá? Então ali, em cima disso, que eu vou poder fazer a verificação daquilo que eu estou informando ou que eu estou gerenciando. Então, por exemplo, de link ali, como é que está, eu tenho, saber, 50 máquinas e eu tenho um setor que está me consumindo muito, eu posso fazer isso, por exemplo, pelos equipamentos. Né? Se eu tiver um switch para cada local, né, posso requisitar do switch como é que está o tráfego dele, eu verifico que aquele setor está requisitando muita banda. E além, em cima dessa informação, posso verificar o porquê. Tem algum serviço rodando de alguma máquina, eu posso, por exemplo, aí já sei que está de lá, e como eu tenho também nas máquinas um agente, eu posso estar verificando dentro desse setor ou desse enlace, né, quais dessas máquinas estão requisitando mais recursos de rede. Então eu vejo lá que a máquina 5.6, aí eu posso especificamente verificar o porquê. Pode ser um serviço que está habilitado de forma errada, pode ser um malware, pode ser N situações que está me consumindo banda, consumindo rede, e não tem nada lá a não ser o normal que deveria estar rodando. Tá? Então tem algumas analisando dessa forma. Aqui mais um layoutzinho, né, para visualização. Então, quando eu tiver o NMS, que é o Sistema Gerenciador de Rede, que geralmente é um software que fica no gerente, tá? Ele vai mandar essas ações para todos os agentes
que estiverem configurados, e esses agentes vão mandar as respostas. Tá? Então, essas situações geralmente são feitas através de pooling, né, um método de acesso que vocês devem ter estudado na sexta fase, quando a gente viu padrões, evolução do padrão internet, tá? Que tinha lá token ring, pooling, token bus, CSMA-CD, CSMA, não sei se vocês recordam disso, tá? Mas é em cima Eu lembro que a gente viu. Tá? Então, uma desses métodos de acesso, por exemplo, desse aqui é o pooling, tá? E ele vai fazer essas requisições, não necessariamente ele precisa fazer sempre na mesma, ele vai fazendo um gerenciamento dessas informações e obtendo as respostas, vai gerando o relatório que ele precisa. Aqui já tem algumas situações que eu já informei, então só para lembrar que ele faz a comunicação via UDP, tá? E ele tem 3 tipos diferentes de configurações. Primeiro, a gente vai ver já num outro slidezinho que sempre que eu tiver configurar o SNMP, ele trabalha com o que a gente chama de comunidade, como seria assim o grupo de trabalho dele, vamos botar dessa forma. Tá? Então, eu configuro a comunidade e nessa comunidade eu vou verificar se ele vai ser somente leitura, se ele vai ter escrita ou se ele vai ser um trap, né? Na maioria das vezes é somente leitura, porque eu só preciso das requisições para me tomar um embasamento que eu quero fazer, mas em outras ações, por exemplo, eu posso ter uma situação de setar alguma coisa. Eu posso mandar uma alteração de situação e desligar um fã, ligar um fã, alguma coisa do gênero assim que possa estar gerenciando alguma coisa também, tá? Ô, Ricardo, só uma dúvida, até isso que eu queria te perguntar, então, com o SNMP, em alguma forma, ele tem, por exemplo, não só leitura, e sim como enviar algum comando? Tem como, não chega a ser um comando, cara, mas chega, porque assim, ó, ele tem que estar na MIB, que ele pode fazer isso, entendeu? Entendi. Daqui a pouco a gente vai ver a MIB ali, e vamos supor o seguinte, ele tem lá uma MIB que pode controlar o fan, pode controlar o ventiladorzinho lá da CPU. Certo. Tá? Então, ou melhor, ele tem um outro fan que é se caso a temperatura chegar numa situação X, eu posso ligar um outro fanzinho, vamos botar tipo esses computadores de jogos, que tem 200 ventiladores no gabinete. Sim. Claro que num servidor de rede isso não existe, até porque ele está refrigerado, tal, é uma situação que não convém, mas vamos supor que tivesse uma ação assim, tá? Eu posso, se a MIB desse hardware aceitar, geralmente isso, por exemplo, vai estar no sistema operacional, tá? Se o sistema operacional aceitar lá na MIB, ele já tem configurado, tu pode configurar ele como escrita e leitura e mandar um código, se chegar a temperatura X, ele liga o fan 2. Entendi. Isso pode acontecer. Claro que, tipo assim, ó, como eu falei lá no comecinho, não é uma situação tão complicada, mas não é tão simples. Tu tem que fazer algumas ações de como é que ele vê, como se fosse, entre aspas, o assembly lá, porque quando tu faz linguagem de comunicação de hardware, é assembly lá, porque ele vai fazer a linguagem de máquina. E aí tem algumas ações já pré-definidas que tu consegue configurar ele. Então é uma situação bem interessante. Tá? Show de bola. E tem um monte de... porque daí se chama lá as MIB proprietárias. Eu consigo fazer essa alteração. Tá? É bem interessante, assim. Se tiver um equipamento que necessita de uma ação específica, dá para fazer o estudo e verificar se dá para configurar. Na maioria das vezes dá. Nossa, uma outra coisa, a gente vai aprender também alguma coisa sobre Zabbix, alguma coisa assim, sabe me dizer? Monitoramento? Vamos lá no... A princípio, eu acho que é daqui umas 5, 6 aulas. Eu acho que é que eu tenho que verificar como é assim, ó, como isso aqui foi muito diferente. Porque assim, ó, a princípio, se vocês notarem, lá no plano de aula, a aula estava até depois dia 7, 12, é uma ou 2 semanas depois do dia 7. Até o dia 19. Né? De setembro. Aí depois veio aquela outra resolução. Então, teoricamente, isso que a gente está fazendo já não está no plano de aula, já era outra logística. Mas aí, claro que a gente, né, sabia que podia acontecer isso, estamos se moldando. Então, a aula lá dentro é diferente da aula aqui, né? Então, tem essas situações. Aí a gente vai conversar bastante coisa sobre esses gerenciadores em si,
né? O que ele pode trazer de informação interessante. Hoje a gente vai fazer alguma coisinha já, ô Marcelo. Show de bola, massa. Valeu. Vamos lá. E aí, esses agentes, né, é que eles vão mandar informação para o gerente para a gente tomar uma ação. Ué, por que tem um... Pensei que eu tinha botado errado, acho que eu botei sem querer isso aqui. Que não era para ter essa bobicinha aqui de entrar. O que acontece aqui? Só para a gente visualizar isso, então tem lá o sistema, o software que é o gerente que está fazendo a verificação das informações, né? Ele faz uma solicitação via SNMP para o agente, né? Entra lá, MEC, IP, UDP, aplicativo, pegou a informação, volta a informação pela mesma porta 161 para o software gerente. Os traps são configurados ou comunicam na porta 162, tá? Por isso que ele tem essas duas portas de comunicação. Ainda aqui, tá? Quando eu falo em NMS, que é o Sistema Gerenciador de Rede, ou o software que vai fazer a comunicação, né? Entre aspas, é o servidorzinho da comunicação. Por que eu digo servidorzinho? Porque ele não precisa estar num servidor, tá? Esse gerente pode entrar em qualquer máquina da rede. Ele só vai ser o cara que vai gerenciar, que vai verificar o que ele vai fazer com essa informação. Então, ele não precisa estar num servidor. Na maioria das vezes está, mas não necessariamente ele precisa fazer isso, tá? Então, aqui a gente já falou bastante sobre agente, né? Então, vamos pular isso que eu não vou repetir isso aqui. E aí vem as nossas crianças, amiguinhas chamadas MIBs, né? A MIB é tudo aquilo que eu posso tá gerenciando dentro de um agente, tá? Então, como é que foi montado isso? Primeiro eles montaram a estrutura de gerenciamento da informação, né? Como é que eles iam fazer esses objetos, quem queria gerenciar e como é que queria gerenciar, e aí depois criaram MIB, MIB2, teve as alterações e as MIBs proprietárias. Então, o que tem diferente nessas crianças? Aqui o número de informações que a gente gerenciava primeiro, depois teve um acréscimo, e aí depois começou também poder criar, como eu falei ali, até estava conversando com o Marcelo, MIBs, além das proprietárias que já são específicas, né? E aí, por exemplo, a IBM vai ter algumas MIBs que a HP não tem, que deixa eu ver um outro serviço que tem aí, uma LexMark não tem, um servidor Dell vai ter outras informações que esses outros dois não têm. Então, ele tem a base normal para todos, que estão na MIB 1 e 2, e tem as proprietárias que eles vão fazer para pegar alguma informação diferente que eles possam fazer do dispositivo deles. Tá? Aqui tem um link que a gente vai ver em seguida, que é um link bem interessante referente a MIBs. Tá? Todas aí é uma ação conjunta aí de vários locais e uma informação free, né? Tá lá pública para todo mundo. Então, isso aqui, ó, são os componentes do SNMP. Então, aqui tá o gerenciamento da minha MIB, né? A arquitetura, como ele trabalha. Então, quem é o detentor? A ISO. Até aqui, geralmente, é sempre o mesmo. Aqui é que vai começar a diferenciar. Se ele é uma de infraestrutura, se ele é interface, se ele é sistema, se ele é privado, e assim sucessivamente ele vai fazendo algumas ações e, entre aspas, como é que ele vai controlar esse equipamento. Então, por exemplo, se for de sistema, ele vai ser a OID, que é o objeto a ser identificado, vai ser 1366121. E ali dentro do sistema eu tenho N outras opções. Dentro da interface eu tenho N outras opções. Que opções são essas? Posso verificar se a interface está on, está off. Posso verificar o tráfego da interface. Posso verificar se está tendo variação. E aí tem várias outras situações que eu posso estar verificando em cada uma dessas etapas, tá? Em relação ao protocolo também, ó, EGP, BGP, tem algumas situações interessantes. Tá? E aqui vem os proprietários. Então, aqui tem IBM, Cisco, HP, Microsoft,
Apple, Sun, né? Tem vários outros, esses aqui que vocês conhecem, né? Que são MIBs que a própria organização montou de algumas coisas que eles achavam que poderia ser analisado dentro dessa empresa, tá? Então, por exemplo, ó, nome da subárvore, então o que que é, se ele está vendo sistema, se ele está vendo IP, ICMP, assim por diante, qual é a identificação e o que que ele faz, ó, lista de objetos que pertencem à operação do sistema, tempo do sistema inativo, contato e nome do sistema. Então, aqui eu posso pegar um monte de informação, né, relativa ao sistema. Aí ele vai ter uma subdivisão dele aqui dentro. Então, interface, estado da interface, número de pacotes recebidos, enviados, número de erros, quanto você descartou. Então, tem bastante informação aqui que a gente pode gerenciar, né? Se ele descartou bastante, quer dizer que eu estou tendo muito erro de CRC. Então, é algum ou ruído na rede ou algum problema físico na interface, aí eu posso ter algumas ações a serem tomadas, tá? Quais os tipos de mensagem que ele vai comunicar? Então, ele vai fazer um GET request, que é uma solicitação de alguma informação. Ele pode também fazer um GET next request, que são informações sequenciais, quando eu tenho várias informações do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo patamar, mas eu preciso saber algumas outras coisas, então posso fazer sequenciais, né? Tenho a resposta do que eu estou perguntando, tenho a situação de setar, mandar instruções para modificar valores, né? Como eu falei anteriormente ali para o Marcelo. E tem o trap, que geralmente é daquela informação que eu falei. Deu uma situação, ele já vai mandar um aviso, que geralmente o trap é um aviso para que eu possa fazer alguma ação já de imediato, né? Não esperar acontecer outra coisa. Entre o acesso do gerente, né, ele é feito sempre por comunidade, tá? Que é como se fosse ali a senha da comunicação. E aí na versão 3 eu começo a ter usuário e senha e criptografia. Né? Então, essa parte aqui é a parte interessante, vamos dizer assim, a parte de segurança do SNMP, que aí só na versão 3 que ele começa a ter isso. Tá? Lembra que eu falei para vocês que ia ter um slidezinho que tinha referente à MIB? Então, a MIB 1 tinha 114 objetos, na MIB 2 já foi para 185 objetos. Ainda eu tenho outros tipos de MIBs para Rust e roteador, né? E tem aquelas proprietários fornecedores, que é aquelas que eu falei para vocês ali, né? Então as extensões são deles, mas eles vão ter configuradas essas ações e eu consigo codificar isso. Aqui eu vou ter, né? Esse aqui é um slidezinho da Cisco, tá? Então dentro da Cisco, se vocês já leram ou já pegaram algum informativo da Cisco, né, vocês vão verificar que esse é o padrão deles e eles estão informando aqui, por exemplo, o que é o protocolo, como é que é o nível, se tem autenticação, se tem criptografia e o que acontece. Então, SNMP versão 1 não tem nada de autenticação, né? A minha autenticação é feita por string da comunidade, é o nome da comunidade. Versão 2 é a mesma coisa. E a versão 3 eu já começo a ter, no mínimo, nome de usuário. Numa parte da versão 3 eu tenho MD5 e SHA, e numa mais atualizada eu já tenho criptografia dentro dessa comunicação. Tá? Então, primeira situação, lembram o que faz o MD5 e o SHA? Eu não lembro, não. O resto da rapaziada aí não lembra? O MD5 é o negócio da criptografia, né? Como é que é? Não é o negócio da criptografia. Mas o que ele faz especificamente? Criptografa. Essa foi. E gera um hash pra. Isso, Separar. Alecodzia. Isso aí, viu? Falei. Ele faz um hash que nada mais é do que o quê? Eu gerar. A gente também fez isso lá na sexta fase, que a gente gerou um arquivo, e esse arquivo a gente gerou um hash, que é uma codificação para verificar se o arquivo foi modificado ou não. Então, quando ele manda essa informação,
por exemplo, a hora que chega lá do outro lado, tem o hashzinho, ele vai, desculpa, ele vai fazer novamente essa análise e vai verificar se o hash não mudou. Se o hash não mudou, quer dizer que a informação não foi alterada. Se o hash mudou, quer dizer que alguma alteração tem. Até quando eu faço isso, geralmente eu dou um espaço só para a pessoa verificar. Não sei se vocês lembram disso, que a gente faz um hash, eu dou um espaço, depois a gente até usa um hashzinho online, geralmente. A gente tem no de vocês eu não lembro. No desse ano eu fui obrigado a usar o hash online, mas no de vocês eu acho que até eu tenho um programinha que gera um hash e eu, se eu não me engano, eu disponibilizei o programinha. Eu não vou lembrar agora também. Tá? Que geralmente quem trabalha aí com hash tem isso já implementado na sua implementação. Então, quando ele vai fazer essa informação, ele já faz o hashzinho, manda o arquivo junto. Quando chega lá, ele faz a verificação do hash. Show, Vandrei. Agora vamos voltar no negócio que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai abrir. Ah, tá. Agora tem uma parada aí que eu acho que ele não vai abrir. Deixa eu ver. Porque eu acho que ele só mostra o arquivo. Tá aparecendo um navegador, não? Para vocês. Não, tá no slide. Só Travou. slide. Ah, então, peraí, eu tenho que fazer um negócio aqui, ó. Agora tá, né? Sim. Agora sim. Não. Então, esse link que eu botei lá para vocês, tá? É um link em inglês. Ele só tá traduzido aqui porque tá no Edge, tá? Então, ele tem várias informações sobre MIBs aqui, de quem tem download de MIB. Tem um monte de coisa bem interessante aqui que dá para vocês tá lá em cima. Então, quais são as MIBs, por exemplo, da Alcatel. Deixa eu ver aqui, da Tricom. Deixa eu ver algum que vocês conhecem, da Apache. Deixa eu ver outra coisa que vocês conhecem aqui. Citrix vocês conhecem, não? Não. Acho que não, né? Esse aqui é mais de... Conheço. A hora que achar um, vocês falam aí que vocês conhecem, tá? Que vocês são mais da programação, ó. HP, IBM. A Huawei também. Aqui, ó, Huawei aqui, quem trabalha com infra. Deixa eu ver, mas tem também de software aqui, ó. Intel. Linksys também é infra. O problema é que eu sempre vou lembrar de infra. Ó, McAfee. Sempre falo McAfee. Microsoft aí, ó. Nossa. Deixa eu ver o que mais tem. Da Nokia. Então tem N, todas as MIBs aqui, ó, de N fornecedores, ó. Tudo aqui, ó. UPS. O que é UPS mesmo? Lembram? Quem é da infra aí? Eu não tô ligado, não. O Break. Ah, verdade. Xerox. Tem bastante coisa. Wi-Fi. Tem muita coisa aí que dá para verificar e ter parâmetro para Oracle. Isso aqui vocês conhecem, né? Tem mais aqui. Deixa eu ver se tem algum outro banco aqui que eu vou lembrar. Microtik. Opa. Ó, tem até um dos novinhos aqui, ó. Kyocera, tá vendo? Alguém sabe o que é Kyocera, não? Eu não. Nunca ouvi. Não tô ligado, não. Impressora. É uma das impressoras aí empresariais de uma certa forma para a compra mais barata, mas a manutenção dela, a manutenção que eu diga de toner, essas paradas é mais cara. Eu acho, pelo menos. Deixa eu ver se tem outra aí. D-Link, a Dell também. Aí faz parte da vida de vocês. E assim vai. Aí tem muita coisa aqui que dá para tá verificando, tá fazendo download de informações, ó. Tá aqui, ó, já depois para ser usado, né? Então tá tudo aqui, ó, zipado ou para Linux. Então tem. Onde é que tu foi, ô, Ricardo, para ir para essa lista ali de fabricantes? Eu deixei o link no slide. Eu já botei ali para vocês depois precisar estar verificando, tá tudo ali, entendeu?
Show. Tem uma parada aqui que, a princípio, as informações são de graça, mas acho que essa parte aqui eu não lembro se tem que fazer alguma monetização ou não. Eu não lembro, cara. Deixa eu ver aqui. Aham. Me pede ali uns 10 doletinhos, né? Mas. Pra doar, né? Então. Tem a situação que às vezes o cara pega e não doa. Como tá escrito doação, não sei se ele deixa passar sem doação, mas tem bastante. Tem tudo que vocês imaginarem aqui, né? De equipamento e comunicação, tem MIB deles, tá? E aí o que que acontece? Essas MIBs são o que a gente vai controlar dentro do equipamento, né? Ali dentro da MIB serão todas as informações que eu posso controlar. Quando a gente monta lá, geralmente, eu não vou falar o coisa porque a gente vai fazer um trabalho já em seguida, mas quando eu monto o software lá, eu já mostro aquilo que o software dá de parâmetro que eu posso controlar. Geralmente, quando a gente está lá, a gente faz mais sistema operacional. Então, a gente faz verificação do hardware, ele vai dar toda a informação referente ao hardware. Quanto é que está sendo utilizado de disco, por exemplo, ele dá o tamanho do disco, quanto é que está sendo utilizado. Então tem bastante situação referente ao hardware em si que eu digo é o sistema operacional. Né? Tudo que tiver vinculado ao sistema operacional ele vai conseguir controlar. A parte da ETH, que seria a interface, né? Se ele está consumindo, se não está, quanto é que está consumindo, se está em off, se está caindo. Tem um monte de coisa que a gente pode estar verificando em cima da MIB e que já está pré-configurada. Aí, se eu precisar fazer alguma coisa que não está ali, eu até consigo. Aqui a gente não chega a pegar esse parâmetro, mas eu tenho material também de como é que a gente pode estar configurando essa ação. Tá? De como é que a gente pode estar fazendo alguma coisa que eu sei que tem um hardware que eu posso configurar e estar criando uma MIB para isso. Tá? Vou ver aqui, fechou, e aqui, beleza, fechou. Então é o seguinte. Agora, nós vamos fazer a seguinte ação. Nós temos bastante tempo. Hoje eu consegui terminar bem antes que eu planejei. Não, antes disso eu preciso mostrar uma outra coisa, agora que eu lembrei. Deixa eu só abrir a minha máquina virtual aqui que eu vou ensinar vocês a como configurar o cliente SNMP. Vou mostrar numa máquina Windows, né, que é mais usual. A gente tem, principalmente para cliente, aí, poucos lugares que é Linux, né, a maioria é Windows, então vamos trabalhar naquilo que a gente tem. Já para mim configurar o agente, tá? Eu até ensino no Windows, mas é melhor no Linux, tá? Ele é mais estável no Linux, tá? Quando vai configurar o gerente. O agente pode ser configurado tanto Windows quanto Linux, até porque para configurar o agente no Linux, eu obrigatoriamente vou ter que estar rodando o meu sistema operacional em Linux. Como vou botar aí que 99% das empresas, ou até um pouquinho mais, 99, quase 9 é o Windows, então as máquinas, os agentes vão ser geralmente Windows. Claro que eu não posso esquecer o seguinte, tá? Eu tenho roteadores que podem ser configurados, eu tenho switches que podem ser configurados, todos esses equipamentos eles têm que ter essa opção no seu hardware. Impressora também, geralmente essas impressoras de rede, na maioria das vezes ela tem, porque eu tenho que ter uma comunicação SNMP, né, um IP para mim fazer isso. Então, geralmente também tem. Então, é uma situação que boa parte dos equipamentos que tem hoje em dia a gente consegue. Por isso que eu falei ali, eu até brinquei com a Kyocera, porque a Kyocera é uma marca, principalmente para nós aqui, nova, né? Eu não lembro se ela está há muito tempo no mercado ou não. Mas também vem com a opção de SNMP para me configurar. Então, o que eu vou fazer aqui? Para mim configurar o SNMP numa máquina Windows, eu tenho que primeiro ir lá nos recursos, programas e recursos do sistema operacional. Vou lá em ativar e desativar recursos do Windows.
que na maioria das vezes ele está desativado, esse cara. E procuro o serviço SNMP. Lá em cima. Abro a janelinha, clico aqui. Até uma outra situação. Tem uma opção também de eu gerenciar essas informações, tá? Tem uma opção, mas não é tão utilizada porque os softwares são mais eficazes. No próprio servidor de rede, eu consigo configurar que é o WMI, que é o SNMP do Windows, tá? Então também consigo configurar só, em vez de ser em cima do SNMP, só em cima desse WMI. Tá? Que pode ser também configurado para fazer essas ações de verificação de gerência, tá? Aí vou instalar o recurso. Na realidade, só vou botar ele já está lá pré-instalado, só vou fazer ele funcionar. Ele já faz parte da base. Tá lá, tá? Então agora nós vamos em serviços. E dentro do serviço eu vou também procurar o protocolo ou o serviço SNMP. SNMP. Cadê ele agora? Vamos achar o bicho aqui. Ó, tá aqui o bicho. Vou clicar 2 vezes nele. E deixa eu só lembrar que eu não lembro mais onde é que tá. Em segurança, tá? Eu vou adicionar aqui uma comunidade e aí aqui eu vou dizer qual é o tipo de ação que ela vai fazer. Como eu falei, na maioria das vezes, dependendo do que eu vou configurar lá, ele é somente leitura. Boto o nome da comunidade aqui, posso botar como redes. Adiciono. Então tem uma nova comunidade aqui para fazer a comunicação SNMP. Aqui eu posso colocar qual é a máquina que eu vou comunicar. Então vou botar aqui, vou chutar um IP qualquer aqui da rede, se fosse 92680, que seria o meu gerente. Sabe? Não tem nenhuma máquina aqui, vou botar 22, por exemplo. Tá? Então ele vai aceitar os pacotes de comunicação desse gerente. Tá? Um gerente pode tá gerenciando vários agentes e o agente pode ter 2 gerentes, por exemplo, de comunicação. Posso mandar para 2 gerentes, tá? Então eu ia botar quem são os hosts aqui que iam aceitar requisições. Aí dou um aplicar aqui, ele vai fazer a ação relativa, como essa máquina aqui não está comunicando com nenhum outro NMS, então eu cancelei, tá? Mas o serviço SNMP está ativo já, beleza? Bom, aqui era só para mostrar para vocês. Agora nós iremos fazer tem alguma coisa aberta aqui? Tá. Bom, o que vocês vão fazer agora? Hoje tem tempo, hoje dá para nós trabalhar, brincar tranquilo. São 8h13, tá? Vocês têm aqueles grupos que vocês têm formados. Eu vou dar 1 hora. 1 hora é tempo pra caramba, tá? O 9h13, especificamente, exato, a gente vai fazer um debate dessas informações aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar 4 softwares de gerência SNMP
informar, lógico, o nome dele, como ele é licenciado, tá? Valor e quantos gerenciamentos ele pode fazer, se esse valor é feito por ação gerenciável ou não, aí vocês vão verificar. Análise de implementação, o que eu tenho que fazer? Aí lembrando, a gente não vai implementar agora, mas você já tem, geralmente tem os recursos do que tu precisa. E o que tu precisa configurar? Tá, não, no servidor eu preciso de uma situação dessa, e no cliente qualquer máquina desse nível, tá? Ou, teoricamente, não só ele vai gerenciar máquinas, quando eu digo máquinas, desktop, né, estações de trabalho. Ele vai poder gerenciar qualquer outro tipo de comunicador. Então, vocês verificam o que ele pode configurar e o que eu tenho. Que benefício que ele me trará para a minha rede? Esse que vocês colocaram. Então, vocês podem pesquisar 4 ou mais. E qual o nível de dificuldade para configurá-lo e comente por que vocês acharam. Mesmo, vou lembrando aqui, como a gente não implementou, vocês só vão pegar informações em relação a essas informações. Você vai dizer, não, tranquilo de configurar, não tranquilo. Acho assim, acho assado. Então, o grupo de vocês tem 4 pessoas, tá? O que eu acho interessante que vocês façam? Façam a busca, verifiquem e dialoguem antes de a gente fazer o debate aqui para todos. Ok? Não tem nenhum grupo com pessoas sobrando aí não, cara. Aqui já vai ter uns que não vão estar, né? Para não perder. No meu, acho que só tem 2 desde o início. É tu e o Marcelo, né? É, eu e o Marcelo. E quem era Marcelo vale por 3, né? Tá bom. Quero o outro que tinha no grupo de vocês. Era o Jonas, daí o Jonas trancou, né? E daí tem um desconhecido aí que nunca apareceu. Quem é o desconhecido? Sei lá, nem lembro o nome mais. Deixa eu ver aqui. Já falei desconhecido porque eu nem lembrava o nome. Jonas trancou. Ele trancou essa matéria de novo. Que Jonas que tu tá falando? Jonas, que era da minha sala. Fala o Jonas da tua sala. Da É minha... o Alves, não é? Yes. Ah, tá. Tanto faz. Tanto faz. Oh, Que fase, né? não acredito. Ah, eu achei que era o Jonas da nossa sala. Eric News, o carinha Ah, o lá. Eric. Tá. Mas o Eric não é da tua sala, ou... O Eric é da nossa? É da de vocês? O Ele Eric aparece nas outras aulas. Vai ver, ele só não gosta de ti. Eu acho que ele não gosta de ti, Ricardinho. é chegada, ele é bem... Na minha sempre foi meio turista. Turista. Por isso que ele tá aí. Ele era meio estilo... Estilo o que, rapaz? O que tu vai falar aí? Ai, Tá gravando, meu hein? Tá Deus. gravando. Que fase. O Jasper, eu até depois vou comentar com o Nasci. O Nasci, da aula virtual, o Jasper tá mais ativo, eu não sei o que tá. Não, é que... Ó, esses são os grupos ali, ó. Ah, beleza. Tá? Então, 9h13, nós começamos a brincadeira. Eu vou parar de gravar aqui, mas eu estarei aqui, tá? Então é só me chamar para não ficar depois na gravação um silêncio total aí. Aí a hora que a gente começar de novo, a gente bota